Aí, pessoal, então, bem-vindos aí à aula. A gente está, de novo, aqui tentando fazer essa aula remota, né? Então, a gente vai tentar acabar a aula antes das 20h30, porque eu estou sabendo que tem gente que está participando nessa aula aqui e que vai participar da aula de vetores, né? Então é o seguinte, só os recados para eu deixar para quem não chegou antes, que a gente já estava conversando aqui antes de eu começar a aula propriamente dito, dois avisos. Primeiro, quem tem e-mail de dentro da instituição, aquele .fan.br, já entra direto nessa conferência sem problema nenhum. Quem não tem esse e-mail, tem um e-mail externo, eu preciso autorizar a entrada. Então, mesmo que você entre do celular, por exemplo, eu posso autorizar a sua entrada com outro e-mail. Todavia, quando eu estiver apresentando, eu não vou estar com a câmera, com essa sala, né, aberta para mim, vou estar vendo outras coisas. Então, nem sempre eu consigo permitir. Mas eu acho que qualquer um da, da sala que tiver participando, acho que pode permitir a entrada de outra pessoa, tá? Então, é assim. Esse é um recado. O outro recado eu não vou estar vendo o chat também. Então, se você tiver alguma pergunta a fazer, por gentileza, habilita o microfone aí e faça a pergunta. Me interrompa. Eu sei que tem um delay, tá? Mas assim, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, dá uma parada, tá? Hoje, por exemplo, eu estou preparando uma transparência aqui. Então, durante a aula, eu vou fazendo essa transparência para facilitar a nossa vida, tá? Oi? Então, beleza? Alguma dúvida? Vocês estão tendo alguma dúvida com relação ao material que vocês estão lendo? Vocês estão entrando lá no portal para ver? Estão assistindo todas as aulas ou está meio largadão? Como que está o negócio aí? Um por vez, tá? Um por vez. Professor, eu não fiz review ainda de todas as aulas suas, não. Não, tudo bem. Não fiz, não. O professor já tem o quadro com horários, as datas das provas, professor? Certinho? Não. Das provas que você está perguntando são as provas institucionais da FAM, certo? Isso. Se vai passar para alguma modo online, né? Um SAGE, que tipo? Não, eu não tenho essa informação e, para falar a verdade para você, eu não estou muito preocupado com isso, não. Beleza. A minha preocupação é ensinar para vocês, da melhor maneira possível, a matéria que eu fui contratado para ministrar, tá? Essa parte administrativa, eu não sei porque eles devem estar pensando lá, você sabe, está tudo meio torto o negócio, né? Sim. Não, eu fiz uma pergunta porque teve alunos que já estão tendo, às vezes, prova online, os professores estão passando algumas coisas assim. Não, prova online é a prova da matéria, tá? Sim. Prova da matéria, não a prova institucional. Beleza. A prova online, eu posso preparar uma prova online. Você quer uma prova online? Eu faço uma prova online. Né? Eu estou pensando na melhor maneira de testar a retenção do aprendizado de vocês. A minha preocupação não é com nota, com prova. Eu sempre falei isso em minhas aulas. A minha preocupação maior é: vocês estão aprendendo ou não? Tá? Uma das maneiras que eu tenho para verificar o aprendizado é aplicando prova. Essa é a maneira mais simples, tá? Mas eu tenho outros métodos para verificar se vocês estão aprendendo ou não, tá? E eu vou usá-los todos, vocês podem ficar tranquilos, tá? Beleza, professor. Então, não esquenta a cabeça por enquanto. A preocupação de vocês não deveria ser tirar nota, tá? Não é essa a preocupação do aluno. A preocupação do aluno tem que ser assim: estou aprendendo ou não? A matéria está sendo útil ou não? É essa a preocupação que vocês têm que ter. Entendeu? Eu sei que se você for mal na prova, né, você não vai passar de ano.
Eu sei que tem essa preocupação interna, mas o mais importante é se você está aprendendo ou não a matéria. Eu já falei, conhecimento acumulativo, tá, gente? Então, assim, a gente vai aprendendo aos poucos. Não adianta querer aprender tudo ao mesmo tempo, na hora. Só que, assim, precisa de um pouco de esforço, né? Sim, sim. Então, é isso que eu espero de todos vocês. Tá bom? Que vocês tenham um pouquinho de esforço. Vamos lá, começar a aula já, porque já estamos atrasados, já. Ué, boa, hein? Não consigo ver o meu PowerPoint? Putz, não acredito nisso, não. Bom, beleza aí? Estão vendo aí a apresentação? Sim. Tá, legal. Bom, só para vocês verem, eu fiz essa transparência, estou fazendo, na realidade, enquanto a aula está acontecendo, tá? Eu comecei já antes, então eu fiz uma revisão do que a gente já viu, só para lembrar, né? A gente já viu condutividade elétrica, que quantifica a disponibilidade ou a facilidade de circular corrente elétrica por um material, tá? Onde condutividade é dada por N, E, Mi, N, mais P, E e N, onde o P é a concentração de cargas livres positivas, o N é de elétrons ou cargas livres negativas, tá? Professor, O E... desculpa atrapalhar você. Não sei se você colocou em tela ainda, mas eu achei que ia aparecer. Está aparecendo só uma tela escrito você está apresentando para todos, mas não estou vendo mais nada. Só está preto no fundo. Ixi. Eu achei que ia aparecer alguma coisa na hora que você colocou a tela, mas acabou não aparecendo, não. Não, essa tela que eu estou apresentando é para aparecer um PowerPoint para você. Não, não está aparecendo, não. Não? Não. Para mim também não. Para mim também não. Tava aparecendo, agora não tá mais. Tá aparecendo nada agora. Vou mandar até no WhatsApp, né, professor, para você ver como que tá. Ó, espera aí, eu vou ocultar isso daqui que eu não sei o que é. Vou parar a apresentação, tá? Parar a apresentação. Agora vocês devem estar vendo a minha cara bonita. Sim. Linda, maravilhosa. Calma da cadeira ali. Tela cheia, concorda? Fazer o quê, né? Tem que ver. Olha só, ó, repara lá atrás, então, na cor bonita que eu coloquei lá. Ó, que bonito. Cada vez estou melhorando mais. Um dia eu chegarei lá no YouTube, tá? Vamos lá. Agora, ó, vou começar a apresentar de novo. Tá? Em vez de apresentar a tela inteira, eu vou apresentar uma janela para vocês. Cliquei aqui na minha apresentação de PowerPoint, estou compartilhando. Agora apareceu. Agora sim. Apareceu? Agora foi. Beleza pura. Bom, então, só para rever aqui, então. A condutividade elétrica quantifica a disponibilidade ou facilidade de circular corrente elétrica em um meio material, tá? Submetido a uma diferença de potencial, tá? Daí tem a formulinha, a gente já discutiu sobre isso. Daí eu coloquei resistividade, né? Que a resistividade ρ de um material pode ser entendida como a maior ou menor oposição que o material impõe ao fluxo de elétrons, tá? O ρ a resistividade é o inverso da condutividade, tá? Portanto, é 1 sobre aquele NE, MN, mais PE, MP, tá? Já falei para vocês que a resistividade depende da temperatura, né? Quanto mais alta a temperatura, mais resistividade o material apresenta, tá? Daí falei também que a resistividade também pode ser obtida numericamente através da medida da resistência
entre, quando ele fala assim, resistência entre os centros das faces opostas de um corpo, é quando você faz aquele desenho que eu fiz, né, de desenhar o condutor, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês, que fica bonito. Vamos ver se eu consigo fazer... vou fazer um novo slide aqui, ó. Que bonito. Vamos lá. Ó, lembra aquele desenho que eu fiz? Imagina isso daqui sendo aquele condutorzinho, né? Olha só como eu estou ficando craque em desenhar com o Paint do PowerPoint, cara. Quando ele fala faces opostas, é assim, é colocar alguma coisa... Cadê a setinha? Vai essa setinha mesmo. Alguma coisa aqui. Nessa face, tá bom? Tá? Ou seja, vou aplicar DDP aqui e a face oposta. É aqui. Tá? Então, é simplesmente isso que ele está dizendo aqui nesse slide aqui, ó. Através da medida da resistência entre o centro das faces opostas de um corpo de prova homogêneo do material. Tá? Ou seja, isso daqui a gente considera como sendo corpo de prova, né? Lembrando que todo corpo de prova, ele é analisado em situações controladas, né? Situações controladas de laboratório, tá? Então, por exemplo, esse corpo de prova aqui, ele está num laboratório fechado, sem influência externa, a uma temperatura ambiente constante de 20 graus. Por que isso? Porque você tem que comparar vários materiais diferentes, tá? Para medir a resistividade dele. Se o corpo de prova, por exemplo, tiver num outro... Vamos preencher de outra cor aqui, ó. Se esse campo de prova azul tiver uma temperatura diferente de um outro material, né, a temperatura diferente, não dá para a gente comparar um com o outro, né? Então, não dá para a gente saber a resistividade de cada um dos materiais. Então, a gente tem que aplicar a diferença de potencial a um corpo de prova nas mesmas condições de ambiente, temperatura e, eventualmente, pressão. Que a gente já viu também que a condução elétrica se processa no sólido, no líquido e no gasoso, e no plasma, né, que é o quarto estado da matéria. Então, claro que as condições para que isso ocorra são condições diferentes. Nos materiais que são sólidos, por exemplo, tá, a gente classifica os materiais sólidos em duas coisas, né? Ou ele é condutor, ou ele é isolante. Bom, mas de qualquer maneira, se a gente colocar uma diferença de potencial, tanto ele sendo isolante ou condutor, tá, ele vai ter uma resistividade. É claro que no isolante, essa resistividade do material tende a ser quase que infinita, né, porque não vai passar. Mas se eu colocar uma diferença de potencial aqui, tá, uma DDP, tá, esse corpo de prova, mesmo sendo isolante, ele vai ser submetido, a hora que eu coloquei a DDP aqui, ele vai ser submetido a campos, linhas e campos. Aqui, vou mudar de cor aqui para ficar mais bonitinho. Roxinho. Tá? Então, vamos para o roxinho aqui. Se eu pegar agora, vai desenhar roxinho. Não. Por que eu não desenho roxinho? É para desenhar roxinho. Ela tá roxa, professor, só que tá muito fina, né? Não, então, não, é que eu peguei aqui, ó, desenhou azulzinho, tá vendo? Eu que tenho que mudar de roxo agora. Tudo bem, deve estar configurada para ser azulzinho. Aí não vem o caso. Ó. Na hora que eu coloquei a DDP aqui, vai surgir um negócio que a gente chama campo. É o campo elétrico, tá? E geralmente o campo elétrico,
ele é denominado pela letra E, tá bom? E tem um vetorzinho aqui em cima, mas por enquanto eu não sei desenhar esse negocinho bonitinho, tá? Beleza? Então, coloquei DDP no campo de prova, vai surgir esse campo elétrico. Agora, se vai haver corrente elétrica ou não, vai depender da resistividade do material ou do que a gente vai chamar de rigidez de elétrica, tá? Só que antes da gente chamar de rigidez, a gente tem uma coisa que a gente chama de permissividade de elétrica. O que é a permissividade de elétrica? Permissividade, tá? Ó, quando um condutor isolado for mergulhado no campo elétrico, ou seja, eu coloquei uma DDP nele, seus elétrons livres se rearranjam formando uma carga superficial de tal forma a anular o campo elétrico no seu interior. Olha que interessante. Vou voltar nessa barrinha aqui. Vamos imaginar que esse material azul seja um condutor, tá? E esse material verde aqui seja um isolante. Todo mundo sabe, né? Pelo menos a gente comentou bastante já nas aulas, qual a diferença entre condutor e isolante. Condutor tem mais elétrons livres, geralmente os metais são condutores. Os elétrons da última camada, eles se confundem com as últimas camadas dos átomos, né, que estão ao lado dele, tá? E surge um monte de elétronzinho aqui. E esse elétronzinho, eu vou desenhar bolinha aqui. Bolinha de cor. Nossa Senhora. Tô perdido, né? Mas tudo bem. Vamos imaginar essa carga aqui, vermelhinha, preenchimento. Cadê o preenchimento da bosta? Aqui, preenchimento da forma. Vermelhinho. Ó, vamos imaginar que essa carga vermelhinha aqui seja elétron, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, deixa eu fazer menorzinho. Será que eu consigo pegar? Consigo. Olha que legal, cara. Aqui é tudo elétron, tá? Se ele for condutor, ele vai ter muitos elétrons livres. O que são os elétrons livres, então? São aqueles elétrons que ficam permeando pelo material em função das últimas órbitas lá do átomo de que ele é feito. Se é, por exemplo, o cobre, o Cu, tá? Aqui, ó. Se é o cobre, tá? Na última camada dele, ele tem um monte de elétrons lá que ficam permeando pelo material. Às vezes, ele entra... Oi. Desculpa atrapalhar. E tem um aluno com o nome de Heliton. Tá pedindo para você permitir a entrada dele no grupo aí, que ele não está conseguindo entrar. Está tentando participar, mas não consegue. Já permiti. Bem-vindo, Heliton. De novo, hein? Só para dizer, se você estiver usando o e-mail da instituição, o .fam.br, nem precisa pedir permissão, tá? Agora, eu não estou vendo a tela, então, realmente, quando entra alguém aí, tem que dar um toque para outra pessoa aí. Beleza? Desculpa aí, Heliton. Mas você está do celular, o problema é seu. Daí, se você perdeu, depois você vê lá, tá? Depois que eu terminar a aula, eu vou salvar a aula, vou colocar lá no canal, vou mudar a telinha de entrada lá. Daí você vai lá, dá joinha, se inscreve no canal, paga os R$200 para mim e vê a aula, tá bom? Vamos lá. Então, os elétrons ficam passeando aqui, né? No isolante, a gente tem elétrons livres? Não. Nós não temos elétrons livres. O que a gente tem no isolante? A constituição física dele... Tá? Vou colocar... boa noite. Agora deu certo, professor. Então eu vou repetir. Se você estivesse usando o e-mail da FAM, eu não precisaria te autorizar, tá bom? Uhum. Mas, beleza, quando for assim, você pede alguém falar, eu ponho, tá? Beleza. Então é assim, ó, se eu tiver no isolante, mesmo que eu aplique
a DDP aqui. Tá? Apliquei a DDP aqui no isolante. O que vai acontecer? Ah, beleza, vai acontecer a criação de um campo aqui. Igualzinho o campo lá de cima. Tá? Beleza? Só que o que vai acontecer com os elétrons aqui? Como isso é um isolante, eles vão se opor a esse campo. Aqui, esses elétrons vão começar a andar. Tá bom? Olha que bonitinho. Por que ele vai começar a andar? Porque eu apliquei uma diferença de potencial e as cargas que estão no interior desse campo de prova vão começar a andar em função do campo elétrico. Tá? Se for corrente elétrica convencional, ele vai do menos potencial para mais potencial. Ou seja, ele vai sair vamos dizer assim, se for convencional, vai sair do positivo, que são as cargas positivas, que vão, em princípio, andar, mas na realidade ela não anda, o elétron vai formando lacunas, então dá a entender que as lacunas estão andando, mas na realidade elas não estão andando. Tá? Corrente real vai do positivo para o negativo. Corrente convencional vai do positivo para o negativo. Beleza? Só que essa é convencional, convencionou-se estudar dessa maneira. Depois, gente, eu acho que eu vou postar um vídeo também, um vídeo no YouTube que eu vi de um cara que explica legalzinho o que é essa corrente real e convencional, tá? Daí, se vocês puderem ver, eu acho que é legal vocês verem uma explicação de outra pessoa, que vai explicar muito melhor que eu, tá? Então, vai ajudar vocês a entender melhor. A corrente real, não. A corrente real é o que realmente acontece, ou seja, os elétrons vão andar. E os elétrons fazem o quê? Eles saem do potencial negativo, né, que é o polo da bateria lá, que a gente chama de negativo, tá? Para o positivo. Essa é a parte real. Por que tem essa discussão entre real e convencional? Cadê o mais? Por que a gente tem essa discussão? Porque, assim, tudo foi feito por convenção. Ninguém sabia o que realmente acontecia quando eles começaram a estudar isso. Tá? Então, eles começaram a estudar e convencionaram um monte de coisas. Então, para estudar e para formular todas as fórmulas, e não sei o que lá, entender matematicamente o que estava acontecendo, eles convencionaram isso. Tá? O negócio vai do positivo para o negativo. Acabou, convencionou isso, eles fizeram todas as fórmulas para essa convenção. Depois, mais tarde, os caras perceberam que, na realidade, a convenção não era o que acontecia realmente. Porque quem se move, na realidade, no condutor, são os elétrons, e não as lacunas. Tá bom? Beleza, mas o que eu quero dizer aqui, você colocou DDP. Oi. Diga. Alguém quer perguntar algo? Não, escapou só, né? Beleza. Bom, como a gente está estudando, está revendo só os condutores, tá? A gente tem que entender que essa passagem de elétrons por ele, tá? É chamada de permissividade, ou seja, permissividade é a propriedade que representa maior ou menor capacidade, tá? De o material, permitir um adensamento de fluxo de campo elétrico por sua estrutura. É isso que eu estou explicando, tá? Ou seja, esse epsilon aqui é a capacidade que o material tem de permitir ou não, tá? Que exista passagem de corrente elétrica por ele, ou que os elétrons, né, sejam influenciados mais ou menos pelo campo elétrico, tá bom? E daí a gente viu que no ar no vácuo, esse epsilon é chamado de epsilon zero, tá? Epsilon zero, tá? E é dada por 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Olha só. Então, se o ponto de
Se o corpo de prova tiver menos que 1 metro, tá? A gente vai ter que diminuir aquilo lá, né? Concorda? Isso define se o corpo de prova, que é o material, que no caso aqui a gente pegou o cu aqui, e vamos pegar um isolante. O que é isolante? Caramba, eu não sei. A mica, como que é que... Vamos lá para o Google. Deixa eu ir para o Google. O Google responde, tá? Vamos ver, Google. Como que é a fórmula da mica? A mica eu sei que é um isolante. Só que eu não sei a fórmula dela porque eu não sou químico. Tá? Mica Chemical Formula. Nossa Senhora, tudo bem. Vou copiar lá para vocês. Você vê que o negócio não é simples, né? A gente tem que tentar fazer um negócio simples, tá? Mica. Mica é um isolante, tá? A fórmula dessa bagaça é isso aqui, ó. Tá? É Si4O10. Nossa Senhora. Cara, tem que chamar um químico para OFOH2. Tá? E tem esse AB aqui que eu não sei o que é isso. Puta merda, hein? Eu quis ajudar e complicou mais. Mas, bom, vamos imaginar que isso daqui é um material que tem aqui. Tá? É a mica. Beleza, então, deixa eu pegar a estrutura molecular dela. Mica. Imagem. Se a gente pegar a imagem, provavelmente vem a fórmula. Beleza. Copiar a imagem. Olha que legal a fórmula da mica. Por quê? Gente, quando a gente fala no condutor, né, para exemplificar para vocês, a gente fala assim, cobre. Tudo bem, eu estou falando cobre puro, né, mas a gente sabe que não existe cobre puro. O cobre está misturado com um monte de outras coisas. Tá? Olha a fórmula química da mica. Vou fazer... Opa, desculpa aí. Vou fazer ele ficar maior, depois eu volto ele. Tá? Tá vendo como que é o negócio? Isso daqui, ó, cada um desse negócio é um átomo. Cada um desse átomo que ele está ligado, mas, eventualmente, todos eles devem estar estáveis. Por exemplo, esse oxigênio tem que estar estável, esse estrôncio, nossa senhora, tem que estar estável, esse nitrogênio, esse Me aqui, que eu não sei nem o que é, tem que estar estável. Ou seja, não tem elétrons livres, tá? Beleza? Então, quando você coloca um campo elétrico nesse material, o que vai acontecer com esse material? Vai ter um campo elétrico aqui, e as moléculas, e agora, em vez da gente exemplificar isso daqui de elétron, a gente vai ter que trabalhar com molécula, né? Porque o material tem molécula. Tá? Olha que bonito aqui. Então, tem um monte de molécula aqui. Tá? E essas moléculas, os elétrons dela não vão ficar andando por esse material, por isso que ele é isolante. Essa capacidade, né, dele andar ou não, é o que a gente chama de permissividade dielétrica. Uma outra coisa que é importante, e talvez eu não sei se eu já falei, mas eu vou reforçar para vocês, é que o isolante, ele também pode ser chamado de dielétrico. Tá? Beleza? Então, permissividade dielétrica tem a ver com dielétrico, tem a ver com o tipo do material, se ele é condutor ou se ele é isolante. É isso que eu falei mesmo. Se ele é condutor, tá? Ou se ele é isolante. Né? Então, dielétrico é o material isolante. Tá? Beleza? É a mesma coisa. Tá. Então, permissividade dielétrica é dada por E.
epsilon. Esse epsilon do vácuo ou do ar, que é a referência, a gente dá por esse valor aqui. Ó. Já o termo permissividade relativa, lembra que eu falei? Na aula passada a gente estava falando de permeabilidade, tá? Mas é quase o mesmo conceito que permissividade. Ó, permissividade relativa do material é dado pela relação do epsilon do material que eu estou medindo, porque não tem só mica, tem vários isolantes. Madeira, como que chama? Porcelana, tá? Então eu vou pegar de porcelana para vocês verem como é diferente. Já que eu estou com o meu Google aberto aqui, mica não, porcelana. Porcelana. Nossa Senhora. Porcelana, fórmula química. Tá, a porcelana é um isolante. Estou tentando achar aqui a fórmula química dela. Nitrato de cádmio. Tá vendo? Eu estou começando a falar coisas que eu não entendo muito bem, tá? Acetato de povílio. Ah, vou pegar um outro isolante aqui que eu achei a fórmula mais fácil aqui, ó. Látex. Látex é isolante, tá bom? Então, fórmula química, esse daqui é da mica. Beleza. Mas, por exemplo, essa daqui, ó. É do látex. Látex. Tá? Também é isolante. Ou seja, tanto a látex quanto a mica, quando submetido a uma diferença de potencial, vai haver a formação do campo elétrico aqui. O campo elétrico vai acontecer normalmente. Por quê? Porque eu coloquei a DDP, o campo surge. Só que tem uma diferença. Se for condutor, os elétrons vão começar a serem conduzidos. Tá? E se for dielétrico, tá? A resistividade dele é tão grande, tá? Que os elétrons não vão ser conduzidos. Tá? Por isso que ele é isolante, por isso que ele é dielétrico. Só que tem um problema, hein? E esses problemas é que nos causam dor no coração. Se você pegar a DDP e começar a aumentar muito, tá? Aumentar muito, DDP muito grande, tá? Vai chegar um momento que vai haver uma ruptura, tá? Então, o que é aumentar a DDP? Olha só, imagina se for uma bateria que eu estou aplicando, uma bateria de carro. Bateria de carro tem 12 volts. Se eu for aumentando para 14, 15, 16, não vai acontecer nada com esse isolante, desde que ele tenha uma distância aqui. Vamos imaginar que seja um isolante, a gente tenha, sei lá, 2 centímetros de mica, tá bom? E eu coloco de um lado e do outro os polos da bateria. Eu vou aumentando para 15 volts, 20 volts, 30 volts, 50 volts, 110 volts, não vai acontecer nada. O campo elétrico vai aumentar, porque eu aumentei a diferença de potencial, mas isolante não vai acontecer nada. Agora, se eu começar a aplicar uma bateria de, sei lá, 900 volts, 1000 volts, 2000 volts, 5000 volts, eu não sei, mas pode ser que o campo elétrico aqui seja tão forte que eu vou pegar esses elétrons que estão nas últimas camadas da molécula de mica, tá? E vai acontecer um negócio muito ruim, tá? E esse negócio muito ruim a gente chama de ruptura. Tá? A ruptura só acontece, tá? Quando a ruptura vai acontecer quando a diferença de potencial é muito grande. E o material, então, nesse momento, ele deixa de ser isolante
e passa a ser um isolante arrombado, um dielétrico arrombado. Tá? Por que arrombou o dielétrico? Estourou ele, ferrou com ele. Porque você colocou uma diferença de potencial muito alta. Mas isso a gente já viu em sala, né? Eu só estou revisando para relembrar. Tá? Então, o termo permissividade relativa do material é dado pela relação entre a permissividade do material e a permissividade de referência, que é o vácuo ou o ar. Tá? Ele também é um número adimensional. Lembra que eu falei? Se você pegar a permissividade da mica e dividir pela permissividade aqui, ó, do ar, em cima vai ter Faraday por metro e embaixo vai ter Faraday por metro. Então eu cancelo um com o outro, vai ficar um número adimensional. O que é um número adimensional? Ele não tem dimensão. E a gente vai chamar, nesse caso, de K. Por que K? Não sei, é o cara que inventou que deu esse nome. Tá? E daí, esse K, que é a relação da permissividade do cara, vai ser um negócio que a gente vai chamar de constante dielétrica do material. Tá bom? Então, todo material, isolante ou condutor, tem uma constante dielétrica. Tá? O que é constante dielétrica, então? Tá? É a capacidade que o material tem de deixar ou não passar corrente elétrica. Então, vamos aprender. Quando a constante dielétrica for muito alta, significa que o material é dielétrico, ou seja, ele é isolante. Tá? E quando a constante dielétrica for muito baixa, significa que o material é condutor, ele conduz eletricidade. Então, se você colocar ele submetido a um campo elétrico, tá? E como que a gente faz um campo elétrico? Só colocar uma diferença de potencial no material. Tá? Daí ele vai conduzir ou não em função da constante dielétrica dele. Então, essa constante dielétrica aqui, ela vai aparecer em algumas fórmulas para a gente, e ela significa exatamente isso. A capacidade que o material tem de ser isolante ou não. Tá bom? Beleza, revisamos. Bom, então essa constante dielétrica, tá, vai determinar um negócio que a gente chama de rigidez dielétrica. Tá? O que é a rigidez dielétrica? Pergunta de prova. Pergunta de prova online, prova de qualquer um que veja materiais elétricos, tá? Óticos e magnéticos, tá? Vai querer saber se você sabe o conceito. Qualquer professor, por mais ignóbil que ele seja, que nem eu, tá? Imbecil, ele vai perguntar para você o que é rigidez dielétrica. Tá? Por quê? Porque ele quer saber se você sabe os conceitos que a gente estava discutindo. Bom, rigidez dielétrica, então, ele vai colocar assim um monte de questão, se for teste, né? Ele vai dizer que é o valor limite da tensão aplicada. O que é a tensão? Diferença de potencial. Tá? Aplicado sobre o quê? Sobre a espessura do material. Tá? O que é a espessura? Espessura é essa distância aqui, ó. Não é o material de prova? Se ele tiver 2 centímetros, vai ter uma rigidez dielétrica. Se ele tiver 20 centímetros, ele vai ter uma rigidez dielétrica diferente, concorda? Ou seja, depende da distância, né, ou da quantidade de material que tem e do campo elétrico aplicado nele, ou seja, a tensão ou a diferença de potencial. Tá bom? Cara, eu acho que a minha aula está ficando melhor, hein? Eu acho que cada vez está melhorando mais, hein? Já estou quase bom para virar youtuber. Tá? Então, vamos lá. Rigidez dielétrica corresponde ao valor limite da tensão aplicada sobre a espessura do material. Tá? Sendo que, a partir desse valor de tensão, né, os átomos que compõem o material se ionizam e o material dielétrico deixa de funcionar como isolante. Tá? Eu não vou escrever aqui, mas é aquilo que eu falei. Você arromba o material, estoura o material. Tá? Então, todo isolante tem uma rigidez dielétrica, é uma rigidez de isolamento, de isolação, de isolante, de sei lá que nome que você dá para isso. O fato é que essa rigidez dielétrica é a tensão máxima
que você pode aplicar nesse material que ele continue se comportando como isolante. Se você passar dessa tensão máxima, tá? Esse material vai explodir. Explodir. Tá bom? Professor, Pois não. esse seria tipo um ponto de ruptura do... Isso. Beleza. Olha que termo legal. Quem que falou isso daí que eu não vi? Hã? Lucas. Ô, Lucas, ponto positivo para você. Ponto de ruptura. Tá? É exatamente isso que eu quis dizer. Com outros nomes, podia ser mais simples, né? Eu podia ter lembrado disso. Obrigado, viu, Lucas? Tá? Eu coloquei uma observaçãozinha aqui, ó, que resume tudo que a gente falou até agora. Ó, o material submetido a uma tensão elétrica, ou DDP, vai ser criado a DDP cria um campo elétrico. Se ele for condutor, as cargas começarão a se movimentar, proporcionando um movimento de cargas elétricas, tá? Que a gente chama de corrente elétrica. Se for isolante, não vai acontecer isso, porque o material não permite que isso ocorra dentro dele. A mica, por exemplo, o látex não vai permitir que isso ocorra. Tá? Essas cargas não poderão se movimentar ficando alinhadas com o campo. Alinhadas assim, ó, ela não pode se movimentar, né? Depois a gente vai ver alinhamento com o campo magnético, que é mais fácil. Tá? É melhor a gente não falar sobre isso para não confundir. Tá? Só que, se a tensão ou a DDP for muito alta, esse negócio vai explodir, cara. Tá? Então, a gente tem que saber o que é rigidez dielétrica. Para a gente que vai trabalhar com eletricidade, eletrônica, e o pessoal que vai trabalhar com engenharia de automação, existem alguns componentes eletrônicos que se aproveitam dessas características, desses materiais, tá? Para ter o seu funcionamento. Tá? Um deles, tá? Eu vou até colocar aqui, porque depois eu salvo isso, é legal para vocês lembrarem. Componentes eletrônicos. Tá? Olha só, tem um componente que a gente chama de capacitor. Tá? Professor, eu não fiz técnico eletrônico, eu não sei o que é um capacitor. Não tem problema. Eu não vou ficar chorando por causa disso. Tá? Eu só vou dizer que o capacitor é um componente eletrônico que isola. Tá? Por quê? Ele é feito de duas plaquinhas de metal e entre essas duas plaquinhas tem um material isolante, um dielétrico, tá? Então, o capacitor, ele isola. O que ele isola? Bom, a gente vai ver que ele isola mais corrente contínua. Então, todo circuito que tem corrente contínua, é mais fácil de entender o capacitor, tá? Ele isola. Ou seja, por ele não passa corrente contínua. Ele tem uma simbologia, tá? Se você pegar um esquemático qualquer, estou desenhando em azul, mas depois eu mudo de cor, tá? Para vocês verem. Olha só, cara, estou desenhando, eu fico imaginando eu com uma caneta aqui, cara. Nossa Senhora. E eu vou ser o... Deixa eu tirar esse negócio daqui. Espera aí. Nossa Senhora, não pegou outro. Nossa. Deixa eu mudar a espessura aqui para vocês entenderem. Tá meio tortinho, tá? Mas é assim, ó. Então, agora eu posso trazer para cá de novo. Opa, ó. Tá? O capacitor, o símbolo dele nos circuitos eletrônicos vai ser isso daqui. Não confundir com bateria, tá? Bateria, um deles é menorzinho, tá? Bom, tem outros também. Tem um monte de símbolo, né? Agora não é nosso interesse. O que interessa é que esse capacitor, quando você vai comprar ele, o cara fala para você, ele é capacitor para 200 volts. Significa que se passar desses 200 volts, você pode estourar ele. Entendeu?
ou, esse capacitor vai até 600 volts. O que o cara está dizendo, tá, é que o isolamento dele vai até 600 volts, tá bom? Beleza. Outra coisa que é legal também a gente saber, que tem componentes eletrônicos, que a gente pode chamá-lo de... Será que... Resistor. Resistor é um componente que todo mundo já ouviu falar também. Ai, meu Deus. Vocês viram que o negócio é meio torto aqui, né? Mas tudo bem, não tem problema. Deixa eu baixar aqui, porque eu vou fazer o símbolo dele. O símbolo do resistor é uma coisinha mais ou menos assim. Professor, mas não faz parte da matéria? Não. Mas você deve ter uma matéria que vai chamar eletrônica, básica, sei lá. E essa matéria vai mostrar para você o que é resistor, o que é capacitor. Inclusive, vocês vão aprender a calcular tempo de carga. Eu vou trabalhar com resistor. Tá? Por enquanto, para a gente, é só lembrar do que é rigidez dielétrica. Beleza? Agora, gente, é importante saber que essa rigidez dielétrica varia de um material para outro. Isso a gente já viu na explicação. Né? Tá? E depende de alguns fatores. Olha só. Depende da temperatura, tá? Depende da espessura do dielétrico ou da distância entre as placas, no caso do capacitor, mas não é bem assim que funciona, porque o capacitor é enroladinho, tem um fio elétrico nele, não vem ao caso, tá? Se for de eletrolítico, ele tem um componente lá dentro dele. Se for cerâmico, ele tem cerâmica dentro dele. Vocês entendem, né? Mas o fato é assim, depende da espessura. Porque essa espessura é que vai determinar, de uma certa maneira, tá, qual é a rigidez elétrica dele. Porque a espessura, ele vai mexer na permissividade, né, de elétrica, portanto, vai mexer na rigidez elétrica. Tá? Tempo de aplicação da diferença de potencial. Opa! É assim, ó. Se eu ficar aplicando uma diferença de potencial alta por muito tempo, daí ele estoura de vez. Mas e se for num tempinho curto? Dá um pico de 50 mil volts lá. Um pico que dure, sei lá, 2 segundos. Não sei. Vai depender do dielétrico. Vai depender do tipo de material. Entendeu? Então, não significa necessariamente que vai romper porque você aplicou lá 50 mil volts por 2 segundos. Agora, se você aplicar 50 mil volts por mais do que, sei lá, 3, 4, 5 segundos, depende do dielétrico, do material, daí vai estourar o negócio. Taxa de crescimento da tensão. Isso é importante também. Tá? Por quê? Porque assim, se você chegar num determinado material e aplicar 50 mil volts direto, de zero, assim, estou com zero, agora, pum, 50 mil volts, né? E, pum, desci. Pode ser que ele não estourou, mas, pum, 50 mil volts, pum, estourou o material. Estourou. Por que estourou? Porque a taxa de crescimento da tensão foi muito abrupta. Ele variou de 0 a 50 mil muito rápido. Agora, e se você for devagarzinho, né, com cuidado, acariciando, né? Vamos lá, de elétrico, não estoura não. Agora eu vou colocar 10 mil, entendeu? Agora eu vou colocar 20 mil, bem devagarzinho, né? Quando você chegar lá nos 50 mil, né, ele deve estar pensando ainda, pô, cara, eu tô aguentando, se quiser pode colocar um pouquinho mais, entendeu? Daí ele não estoura. Entendeu? É interessante esses negócios, né? E onde a gente usa esse tipo de conhecimento, né? Nos circuitos, né? Nas máquinas, nos motores, né? Nos circuitos que vão alimentar os motores, os braços mecânicos e eletrônicos que a gente vai ter, tá bom? Agora, e se o condutor for gás? Tipo assim, o ar, por exemplo. O ar, a gente sabe qual que é a rigidez elétrica do ar? Bom, a gente sabe, está escrito aqui, ó.
3 kV por milímetro quadrado. Olha só, a rigidez dielétrica do ar, tá, é 3 kV por milímetro quadrado. Então, quantos volts eu preciso para que haja um raio da nuvem para a Terra? Bom, eu ia perguntar para você a primeira coisa. Beleza, vou imaginar que a gente tem ar da nuvem para a Terra. Qual que é a distância que a nuvem está da Terra? Não sei, 300 metros? Não sei, 400 metros? Tá. Mais 1.000 metros? Beleza. Quanto mais alta a nuvem está, tá, maior a rigidez dielétrica do ar, concorda? Vai aumentando, aumenta a distância, aumenta a largura, aumenta tudo, né? Então, para ele romper essa rigidez dielétrica, a nuvem tem que estar ultra super carregada. Vocês concordam comigo? Então, por isso que a tensão que provoca o rompimento da rigidez dielétrica do ar, para que um raio saia da nuvem e venha para a Terra. Ou, ao contrário, né, lembra que eu expliquei para vocês, né, que diferença de potencial não significa dizer positivo ou negativo, é uma diferença de potencial. Então, pode ser que a nuvem esteja mais positiva do que a Terra, daí, de repente, os elétrons da Terra saem daqui para cobrir as lacunas que estão na nuvem. Pode ser. Daí tem um raio daqui para lá. Mas, agora, a nossa preocupação é assim, qual será a rigidez dielétrica que tem que ter, né, ou qual será a tensão, né, a diferença de potencial que tem que ter na nuvem para causar o rompimento da rigidez dielétrica do ar. Tá? Isso é uma coisa para a gente pensar. Tá? Bom, beleza. Então, daí o que acontece? Agora, a gente vai ver, ou rever, né, vai relembrar, tá, das propriedades magnéticas, que a gente viu na aula passada. Então, nossa senhora, perdemos a aula, né? Essa aula está sendo uma revisão. Não, não é que está sendo uma revisão. A gente está reforçando conceitos, porque talvez eu não tinha tanta destreza e tanta capacidade, né, para ministrar uma aula para vocês, né, com a qualidade da aula que eu estou ministrando agora. Tá? Entenderam, né, moçada? Então, vamos aproveitar, tá? E vamos tentar utilizar isso para nosso conhecimento, que é fundamental. Bom, a gente já viu o que é o magnetismo. Eu contei a história da pedrinha, contei a história lá da atração, blá, 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 blá. Mas vamos falar um pouco mais tecnicamente, né? A força magnética, para que ela é usada? Tá? Por exemplo, ela é usada, uma das utilizações é na geração de corrente elétrica. Tá? Como que a gente gera corrente elétrica? Bom, através de um negocinho tão simples. Se você tiver um tio velho, da mesma idade que eu, vai lá no quartinho do fundo, pega aquela bicicleta que ele andava em 1968, e vocês vão ver que na bicicleta, perto do pneu, tem um negocinho redondinho, assim, parece um negocinho redondinho, assim, com um breguetinho que gruda na roda, tá? Aquilo era chamada dínamo, tá? E o que ele fazia? É que naquela época, além de bicicleta ter que ter placa automotiva, né? Porque a bicicleta era considerada um veículo de transporte, tinha que pagar a DPVAT. Além disso, ela tinha que ter alguns acessórios para ela andar na rua. Um deles é a luz frontal. E eles usavam esse dínamo para gerar a luz enquanto eles estavam andando. Olha que bonitinho. Então não tinha bateria. Tinha esse negocinho que gera eletricidade. E como ele gera a eletricidade? Através do magnetismo. Ô, louco, Cezinha! Então, o dínamo usa o magnetismo? Sim. A gente vai aprender isso? Sim. A gente vai aprender como que gera? Sim. E é complicado. Já de antemão eu aviso vocês. Tá? O fenômeno é simples da gente entender. Tá? Mas, você calcular o que está acontecendo
lá dentro do motor, ou do geradorzinho, vamos dizer assim, né, do dínamo, não é tão simples e pressupõe que você tenha esses conhecimentos que a gente quer passar aqui. Tá? Equipamentos como transformadores, trafos, né, motores, geradores, medidores mecânicos, instrumentos elétricos e etc., não existiriam se não fossem os fenômenos magnéticos. Então é por isso que a gente está estudando isso. E é por isso que a gente tem que entender, porque quando a gente entender os fenômenos magnéticos, a base de mais ou menos como ele funciona, que nem a gente viu na aula passada, o lance de ordenar todos os dipolos dos elétrons, dos átomos, para a mesma direção, gente, aí vai facilitar o nosso entendimento quando vier a calculeira lá na frente. Tá? Porque vocês não vão estar imunes às calculeiras. Tá? Até eu gosto dos cálculos. Né? Só que assim, tem momentos e momentos. Eu acho que tem momentos que o conceito é mais importante do que você aprender a matemática. E eu vou dizer por quê? Porque muitas vezes você faz a conta e não entende a porcaria da matemática. Né? Você não entende o fenômeno, você está fazendo conta. Porque o professor ensinou você a fazer conta, ele vai cobrar na prova, você vai fazer a conta, vai passar de ano, mas não vai entender porcaria nenhuma do que você tem que entender, que são as propriedades, os fenômenos em si. As contas, elas provam os fenômenos. Elas comprovam os fenômenos e, por suas vezes, explicam os fenômenos. Por isso que aqueles loucos que faz física, tá? Os caras é tudo retardado, cara. Os caras só faz conta. Na hora que você pede para o cara explicar para você, não, tudo bem, eu entendi, não entendi porra nenhuma da conta que você está fazendo, mas eu quero entender o fenômeno. Cara, para ele explicar o fenômeno para você, é difícil, porque ele só sabe fazer conta. Ele não consegue descer no nível da gente, assim, dos pobres mortais que não entendem aquela matemática toda e não consegue entender o fenômeno. Então, a proposta da minha matéria é a gente entender os fenômenos. E para entender os fenômenos, a gente vai entender, então, dois conceitos legais. Dois conceitos. Vou colocar um novos slides aqui. Dois conceitos legais. Olha só. Permeabilidade e susceptibilidade magnética. Olha que bonito. Bom, se a gente aprendeu permissividade e rigidez dielétrica para eletricidade, a gente pode fazer um paralelo, porque as coisas são muito parecidas no mundo. A gente aprende as coisas através do paralelismo, ou de comparação. A permeabilidade magnética tem muito a ver, dá para se entender, se a gente entendeu permissividade. Se a gente entendeu permissividade, a gente sabe o que é permeabilidade. Tá? Então, vamos lá para os conceitos. Tá? O que será, então, permeabilidade? Tá? Vamos pensar assim. Os materiais, quando submetidos a um campo magnético qualquer, já vem um termo novo aqui, campo magnético. Tá. Bom, para gerar um campo elétrico, a gente já viu, é só colocar uma diferença de potencial entre dois elementos, as duas faces de um campo de prova, de um elemento de prova, que a gente gera um campo elétrico, beleza? Como que a gente vai gerar um campo magnético, então? Um campo magnético a gente pode gerar se a gente colocar dois ímãs no material. Olha que bonito. Então, vamos pensar no outro slide aqui. Então, vou pegar... deixa eu pegar daqui mesmo, que já tem os negócios copiados aqui. Vou pegar esse daqui, que é mais bonito, verde. Gostei do verde. Vamos lá. Verde, a cor do Brasil. Verde e amarelo, a cor do Brasil. Tá? Isso daqui é um campo de prova. Um campo de prova. Eu não estou querendo saber se ele é condutor, se ele não é. Tá? É um campo, alguma coisa. É um material sólido que eu peguei. Tá? Vamos imaginar que esse sólido aí seja
um bloquinho de polietileno, né? Polietileno. Não vou pegar a fórmula química dele, porque não me interessa, tá? Mas beleza. A gente está tratando agora de magnetismo, tá? Portanto, a gente está querendo saber o que é permeabilidade e suscetibilidade magnética, tá? Então, vamos pensar assim, eu tenho um campo de prova, está faltando mais 20 minutos para terminar a aula já, tá? Fica tranquilo. Eu sei que vocês estão cansados, eu também estou cansado, mas a vida é assim, né? A gente ficou dormindo o dia inteiro, né? Então, agora chegou a hora da gente sofrer um pouco, é a hora da gente sofrer um pouco com a aula. Tá? Eu queria contar piada aqui também, mas sabe que eu fico triste, gente? Porque, cara, os youtubers, eles têm uma capacidade de entreter a gente, né? De, sei lá, uns falam agitado pra caramba, tipo, você pega a pilha quando você ouve o cara falar, o outro só fala besteira, né? O outro, né, fala cada coisa inútil, cara, e você gasta tempo, né, para escutar o cara falar. O outro fala de Big Brother, cara, e a gente gasta tempo para escutar esses YouTube, cara. E daí eu vejo os canais científicos, né? Tem um monte de canal científico sério, que explica coisas sérias, assim, curiosidades, né? Por exemplo, eu vou falar de Star Trek, cara, com seriedade. Aliás, depois que eu acabar aqui, eu vou fazer um vídeo sobre Star Trek. Né? Outro, porque eu já fiz um. Tá? Com seriedade, tá? Por quê? Porque a gente pode aprender um monte de coisa com esses caras sérios, mas a gente prefere lá ver os caras falar merda, né? Mas tudo bem. E eu não consigo falar assim, eu não tenho ainda intimidade com a câmera, né? Mas eu vou pegar, eu vou virar youtuber. Escutem o que eu estou falando. Eu só não sei se eu vou ter seguidores, né? Mas aí outros 500. Bom, e daí o que acontece aqui na permeabilidade? A gente tem um campo de prova e a gente sabe que se a gente colocar, né, a nossa DDP aqui, vai criar um campo elétrico, tá bom? Tá. Mas eu estou falando de magnetismo. Então eu não quero criar um campo elétrico, tá? Então eu vou deixar esse cara para lá. Eu quero criar outra coisa. E como que eu vou criar outra coisa? Vamos pensar assim. O que eu vou colocar aqui, gente? Vou colocar um negócio que a gente já sabe, uma pedra de magnetita. Tá? A gente aprendeu na aula passada que existe um negócio que a gente chama de ímã natural, que é aquela pedra que o carinha enfiou o cajado dele lá e ela não queria largar o cajado dele. O cajado era grande, bonito, de metal, lindo, maravilhoso, né? E a gente viu na aula passada também que existe um negócio, tá? Que chama-se ímã. E o que o ímã faz? Tá? Ele cria linha de forças, né? Entre os polos. A gente até mostrou lá a Terra, né? A gente desenhou a Terra bonita, a gente viu que a Terra tem dois polos. Só não explicamos por que ainda, mas também não veio ao caso. Então, para gerar um campo magnético nesse campo de prova, tá? É só pegar um ímã. Ou, no nosso caso aqui, para ficar mais bonito, para a gente entender melhor, tá? Eu vou pegar dois ímãs e colocar aqui no campo de prova. Nossa, quando eu coloquei esses dois ímãs, o que vai acontecer? Vai gerar... Nossa, tá feio, hein? Desenhar desse jeito, hein? Não gostei. Também não gostei. Ah, gente, vocês vão entender, né? Deixa eu desenhar desse jeito mesmo aqui. Professora, ficou feio.
mas vocês vão entender. Em geral, o que a gente chama de linhas de forças magnéticas. Ou vai gerar um campo magnético aqui que vai englobar esse material. Tá? Sai do sul e vai para o norte. Sai do sul e vai para o norte. Sai do sul e vai para o norte. São vários campos. Da mesma maneira, ou várias linhas de força. Bom, vocês estão entendendo mais ou menos aí, né? Dá para entender que isso daí são linhas de força? Dá, né? Tem alguém participando ainda? Tem sim, professor. Ah, bom. É que nós ligamos o microfone para não dar ruído aí, né? Opa! Ô, louco, estamos aqui, pô. Oh, desculpa. Manda aí, professor. Eu tô falando Aqui, aqui, professor. cara, eu tô falando para a câmera, eu não tô vendo vocês. Então, eu não sei se tem, né? Porque é o que eu falei, dar aula ao vivo é muito mais fácil. Eu tô olhando a cara de vocês, eu sei se vocês estão com cara de ué, com cara de não tô entendendo. É que tá todo mundo concentrado, professor. Oh, que bom, hein? Puta merda, hein? Essa aula eu vou cobrar mais caro, hein? Se vocês forem lá no canal, seja membro do meu canal. Tá? Mensalidades finíssimas. Começa em R$200, mas se você quiser se transformar num membro diamante, é R$2.000. Tá? Por mês. Né? Que eu quero ficar rico rápido. Rico rápido. Bom, daí o que acontece? Vão surgir esses campos aqui, que são campos de força magnéticos. Tá legal? Magnéticos. E olha o que vai acontecer dentro do material. Vamos pegar aqui a molécula de látex. Eu não queria, mas eu vou pôr a molécula de látex. Só que não é uma molécula... entendam que isso daqui é uma molécula de látex, tá bom? Ela é formada por um monte de átomos, concorda? Hidrogênio, oxigênio, um monte de coisa aqui, hidrogênio, oxigênio, tem um radical que eu não sei o que é. Nossa Senhora. Nitrogênio. Cara, esse octagonal aqui é carbono. Tá? Bom, não sei química, tá? Então, para vocês entenderem, eu vou reduzir isso daqui a um quadradinho branco. Então, imagina que esse quadradinho branco aqui é essa molécula. Como esse material é feito disso, o que vai acontecer aqui no material? Tem um monte de negocinho azul, não vai? Só que olha que interessante. Esse negocinho azul, e eu vou aumentar aqui, isso já é a matéria da aula passada. Conforme ele tem um monte de elétrons aqui rodando, tá? Ele vai criar o que a gente chama de momento. Momento. A linha. Toma aqui, caraca! Puta. Não era para aparecer a espessura aqui dessa bodega? Performance. Linha transparente. Largura aqui, ó. Burro, né? Burrão. Tá? Esse daqui eu vou colocar para trás. Aí, olha que bonito. Esse desenho que eu queria. Vai aparecer aqui um breguetes aqui de momento, tá? E aqui, gente, deixa eu dar um zoom.
aqui, ó, no material, entenda que esses caras aqui, eles estão todos desalinhados a esse campo. Tá bom? Então, antes de eu colocar o campo, esses átomos ou essas moléculas estão todas desalinhadas, como a gente viu na aula passada. Eu acho que agora a gente vai aprender, de repente, entender melhor o que acontece. Só que ele tem esse negócio aqui, a molécula vai ter um momento, que é a somatória de todos os átomos que estão nessa molécula, tá? E vai fazer com que o negócio se transforme num, tipo, um imãzinho. Imãzinho. No imãzinho. Esse imãzinho vai ter norte e sul também. Esse imãzinho, gente, que eu estou falando, é assim, tudo uma maneira para explicar, né? Vocês estão entendendo, não vai sair por aí, né? Falando, o César tá... Não, estou tentando explicar de uma maneira que vocês consigam entender. Tá? Esse momento que acontece aí, do alinhamento dos breguetes, ele vai formar como se fossem imãzinhos com norte e sul. E olha que legal, cada molécula que compõe esse ponto de prova, que é composto desse negócio, no momento que eu submeter ele a esse tipo de campo, tá? O campo nada mais é do que uma força, tá? Igualzinho, muito parecida com a força da gravidade, né? Para entender, acho que a gente consegue entender isso. E daí, o que vai acontecer com essas moléculas todas aqui, ó? Depois que eu apliquei esse campo, essas moléculas aqui, e aí eu vou ter que dar zoom, tá? Todas elas têm norte e sul. E todas elas vão se alinhar conforme essas linhas aqui. Tá? Olha só. Vamos imaginar que elas se alinhem todas. Né? Mas vocês estão vendo que eu não estou colocando elas totalmente alinhadas certinho? Estou colocando elas um pouquinho meio quase alinhadas, mas não necessariamente alinhadas. A gente não tá vendo nada, professor. Não está vendo nada? Não, na sua cara só. Eu tô vendo normal aqui. Eu, pelo menos, não tô vendo nada. Eu tô vendo normal. Aqui também tá normal. Eu acho que Aqui travou a também. tela. Ih, cara, dá o dedo no celular. Dá umas enfiadas de dedo no celular aí, que eu acho que travou. Tem que alfinetar na tela, senão não entra. Isso. Bom, mas para quem tá vendo, quem não tá vendo, vê o vídeo depois e dá like lá no vídeo, tá? Olha só. Então, essas moléculas irão se alinhar como se fossem pequenos imãzinhos. Tá bom? Glória a Deus. Legal? Então, ó, e daí o que vai acontecer? Eles vão se alinhar. Tá? Beleza. Se alinharam. Agora que vem a sacada. Quando eu pegar esse material que está submetido ao campo magnético, portanto, as moléculas estão alinhadas, tá? Se eu tirar esse campo, tá? Se eu tirar esse campo, a tendência é as moléculas voltarem para o seu estado natural. Tá bom? A tendência era as moléculas voltarem. Quando eu tirar esse campo, tá? A tendência é as moléculas voltarem para o estado natural dela. Tá? Só que a permeabilidade do material, ela vai permitir que essas moléculas voltem mais
ou mais rápido para a posição que elas naturalmente estavam, ou elas vão continuar alinhadas por muito tempo, tá? Vocês estão entendendo? Ou seja, quando eu aplico um campo magnético num material de prova, tá? As moléculas dele, no início, vão estar tudo embaralhadas lá. Quando eu colocar o campo magnético, a tendência é as moléculas, por causa desse fato dela ter esse momento, que a gente já viu na aula passada, ela vai se alinhar ao campo, tá? No caso aqui, ela vai se alinhar ao campo, todas elas, né? Então, a capacidade que o material tem de deixar essas moléculas se alinharem mais rápido ou menos rápido, tá? É uma característica. E depois, quando você tirar esse campo magnético do material, a tendência delas voltarem a ficar tudo embaralhada de novo é outra característica do material. Características essas que a gente tem que entender, tá? Quando a gente coloca esse material, tá, de prova, mediante a essa... Deixa eu voltar aqui o zoom normal para vocês verem aqui, tá? A gente pode classificar, então, esses materiais com relação à parte magnética deles, tá? Nesses tipos aqui, ó. Materiais que são fracamente atraídos, ou seja, materiais que, quando você coloca o campo magnético, as moléculazinhas dele não vão se alinhar, ou vão se alinhar muito pouco, porque ele é fracamente atraído pelo campo. Tá? Materiais fracamente repelidos, tá? Ou seja, ele vai se afastar, vamos dizer assim, do campo magnético. Tá? Ou fortemente atraídos, tá? Que é que nem o ferro da bengala do velhinho lá que eu falei para vocês que descobriram a magnetita. Descobriu a magnetita. Tá? E tem materiais que não vão exercer ação alguma. Tá? Ou não vão se sentir nem atraídos, nem com vontade de alinhar as moléculas, nem nada. Que a gente chama de indiferentes. Tá? Então, os materiais, as pontas de prova, quando eles são colocados próximo ao polo de um ímã, tá? Elas podem ter esse comportamento. É esse o termo que eu queria usar. Esse comportamento. Tá? Deixa eu pôr mais um slide. Só o último, 2 minutos. 2 minutos dá para fazer muita coisa. Tá? Então, essa propriedade, tá, que a gente usa que descreve esse comportamento que eu acabei de falar para vocês, né? Se o material é fracamente atraído, se ele é fracamente repelido, se ele é atraído fortemente, ou se não exerce nenhuma, para ele é indiferente esse campo, essa propriedade é que a gente chama de permeabilidade magnética. Então, permeabilidade é a característica, tá, de descrever esse comportamento ou estes comportamentos que a gente falou aqui atrás. Ele é fisicamente atraído, fracamente repelido, fortemente atraído ou não exerce ação nenhuma. Tá? E essa permeabilidade magnética tem que ter uma referência. Opa! E a referência geralmente é o vácuo. Tá? Então, a permeabilidade magnética do vácuo, que é a nossa referência, é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Henry é o nome, a unidade, e é a unidade do cara que
descobriu isso daí, ou estudou isso daí, que é o Philip Henry, tá? E por que 4π? Tem todo um cálculo que a gente pode fazer para chegar, né, a esse negócio. Tem a ver com área que ele pegou para levar em consideração o vácuo, 4π² sobre 2, não vem ao caso por enquanto, tá? Mas é assim, a permeabilidade magnética é dada por μ0. E de forma análoga à condutividade elétrica, que a gente viu lá nos materiais, o termo permeabilidade relativa do material, que é o μr, o μzinho é R aqui, ó, é dado por μ, tá? Que é o do material que a gente está estudando. No caso, a gente estava vendo o látex, né? Aqui, essa molécula, tá? Por μ0, e novamente ele é adimensional. Tá bom, gente? Bom, assim, a gente já chegou às 8h30, vocês têm outra aula agora pela frente, tá? Tem que dar um intervalo aí para vocês entrarem lá, ver, senão a professora vai ficar louca com vocês. Tá bom? Assim, eu vou salvar esse PowerPoint e disponibilizar lá para vocês na aula de hoje. Eu vou... Então, depois a gente vai vir fazendo, então, aqui, ó, a guia inferior, a guia superior. Oi? Eu não entendi o que você falou. Alguém falou algo que queira... A internet tá meio ruim aí, não... Só meio ruim Tá. o áudio dele, não dá para entender. Beleza. Para a internet que está meio ruim, pode ficar tranquilo, que daqui a uns 40, 50, não, vai demorar um pouco mais, porque tem que preparar o vídeo, converter, blá, 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 blá. Daqui a umas 2 horas, mais ou menos, depois da aula que vocês tiverem de vetor, para quem vai ter aula de vetor, já pode entrar lá no canal que já vai ter essa aula. Professor, César, eu queria perguntar, em relação às suas listas APS, como vai funcionar? Ó, quem quiser sair da aula, deixa eu parar de gravar, tá? Espera só um momentinho que eu já respondo para você. Uhum. Tá? Deixa eu só terminar a aula aqui para ficar bonitinho no YouTube, né? Porque a aula fica bonitinha, né? Então, para quem está vendo, joinha aí, não esquece de assinar o canal, dá joinha, não é assim que a gente faz? E se inscrever no canal e procure a área de membros, onde você paga de 200 a 2.000 reais. Bom? Beijo nas crianças aí. Deixa eu ver como que eu faço para parar esse negócio aqui, que eu estou com 500 milhões de tela aberta. Tá? E vamos lá.